Olá, boa tarde. Estamos em Castelo de Vide para falar sobre o património religioso desta localidade do Alto Alentejo. Uma localidade que tem cerca de 30 igrejas, incluindo também capelas, é óbvio. A igreja de Nossa Senhora da Conceição estará hoje em destaque com a sua história. Temos connosco o investigador Rui Ventura, que nos irá falar sobre este património específico desta localidade. Obrigado pela sua presença. Nada, obrigado eu. Eu gostava de lhe perguntar, concretamente, o que é que este templo tem de específico? Sei que esteve ligado à Ordem Franciscana, mas tem algo muito mais para mostrar. Não, para começar, este templo não pode ser desintegrado de toda a história religiosa de Castelo de Vide. Temos que pensar, em primeiro lugar, que Castelo de Vide era um ponto religioso importante em toda a região, não só para os naturais, como para quem vinha de fora. Há que destacar, por exemplo, que Castelo de Vide era uma encruzilhada de dois caminhos de Santiago, caminhos para Santiago de Compostela. Quem vinha de Espanha entrava pela fronteira e dirigia-se a Castelo de Vide para depois seguir para o norte, e quem vinha do caminho meridional do Alentejo também passava em Castelo de Vide. Isto no século XV, no século XVI. E esta terra sempre foi uma terra de grande importância religiosa para a região. Desde a época, inclusivamente, anterior à nacionalidade, em que se sabe que nesta região existia uma comunidade moçárabe. Portanto, os moçárabes eram os cristãos que estavam sob o domínio muçulmano, mas continuavam a praticar a sua religião. Isso justifica as 31 igrejas, incluindo também capelas, que esta localidade... De alguma forma, sim. De alguma forma, sim, porque é uma terra de intensa religiosidade, mas uma religiosidade de alguma maneira ecuménica. Sabe-se que antes da Reconquista existiam comunidades muçulmanas, e recentemente um historiador identificou a Igreja de Santiago como sendo a primitiva mesquita muçulmana. Existia uma importantíssima comunidade judaica, que ainda se torna mais importante no final do século XV, depois da expulsão dos judeus de Espanha, e obviamente uma importante comunidade cristã, que obviamente, para além das igrejas paroquiais, que historicamente são três, Santiago, São João e Santa Maria da Defesa, foram criando levando à criação e à edificação de uma série de edifícios, dos quais este é um dos mais notáveis, conjuntamente com a Igreja Matriz, que é uma das mais imponentes do Alto Alentejo. Pode exemplificar que objetos, que sei que foram encontrados recentemente, frescos, como é que se justifica que uma igreja assim tão longe tenha um património tão valioso? Bem, especificamente em relação a esta igreja, que oficialmente é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, ela nasce em função de uma doação de um casal, Gaspar de Matos e de sua mulher, que em 1585 resolvem doar aos franciscanos uma quinta que aqui existia, quinta já chamada de Nossa Senhora da Conceição, para que eles aí edificassem um convento de recoletos. Portanto, dentro dos franciscanos, os recoletos eram aqueles que tinham uma observância mais rigorosa da regra. Essa edificação ocorre entre 1585 e 1589 e dá origem a este convento e a esta igreja, que hoje em dia, obviamente, não estão no estado original. Portanto, o que nós aqui podemos observar é um conjunto de intervenções, desde algumas que remontarão à origem, portanto, a 1589, e a outras posteriores, já não da época maneirista, mas da época barroca, e há, inclusivamente, intervenções já posteriores à extinção do convento, em 1834. Podemos então dizer que há aqui uma miscelânea de estilos. Há de vestígios, alguns dos quais foram agora, com o restauro da igreja, que é um excelente exemplo do que se pode fazer pelo património, restaurados ou devolvidos à vista. Tal como aquele Cristo que está ali ao fundo, que foi recuperado recentemente. Esse é encontrado. É um dos elementos mais importantes agora descobertos, mas há também outros, como uma pequena capela lateral, que não se sabe se não seria a capela da quinta, vamos a ver, e um conjunto de elementos que só agora se puderam pôr à vista, entre os quais eu destaco, para além daquele Cristo, os dois anjos, que também estão uma peça muito importante na pintura mural aqui do Alto Alentejo. Há muita pintura mural aqui no Alto Alentejo? Há.
Felizmente há. Mas um pouco desconhecida e abandonada também. Normalmente, hoje em dia, até porque o trabalho de valorização do património tem sido mais intenso no Baixo Alentejo, destacam-se mais os exemplos de pintura mural no Baixo Alentejo. Nesta zona existe uns excelentes conjuntos e alguns bem preservados de pintura mural, outros, infelizmente, até porque era considerado uma arte pobre, desvalorizados, caiados, mal restaurados, mas ainda há muito por onde trabalhar e o turismo da região pode fazer muito por isso. A nível de estatuária, há alguma peça que destaque aqui neste templo? Nesta igreja, talvez uma imagem que está aqui num altar lateral, Nossa Senhora da Conceição, e que eu creio que será a imagem, não digo original, mas a igreja é uma das imagens principais da igreja. E um vasto conjunto, que não está aqui, mas está no Museu de Arte Sacra Cónigo Albano Vaz Pinto, aqui em Castelo de Vide, que é um conjunto de imagens que pertenciam à Ordem Terceira franciscana, que estava sediada neste convento, e que felizmente sobreviveram e podem ser visitados nesse Museu de Arte Sacra e constituem um dos conjuntos mais vastos de imagens de santos franciscanos que existem no nosso país. Há uma peça que está logo no início que suponho que fazia parte da quinta. É uma curiosidade. A maior parte das pessoas não sabe. Quem olha para o pórtico da igreja, que já não é o original, portanto tem lá uma data de 1748, portanto é já fruto de uma adaptação posterior, mas mantém sobre a porta principal uma imagem em pedra de Nossa Senhora da Conceição e que há documentos do século XVIII que indicam que era a imagem original da quinta. Não se sabe se estaria na capela da quinta ou sobre um pórtico da casa da quinta, mas sabe-se que era a imagem original e felizmente ainda lá se mantém. Como é que se relaciona, havendo uma igreja de Nossa Senhora da Conceição ligada também aos franciscanos? E como é que os franciscanos penetraram aqui no Alentejo? É curiosa essa pergunta, porque embora historicamente se saiba que o nome dado ao convento de Nossa Senhora da Conceição deriva do nome da quinta da Nossa Senhora da Conceição, a própria devoção à Imaculada Conceição é muito ligada aos franciscanos. Quando há o grande debate, secular debate em torno da Conceição Virginal de Maria, são os franciscanos que defendem a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Portanto, acaba por haver aqui uma conjugação de vontades e que não se sabe até que ponto é que não terá levado esse casal a doar aos franciscanos e não a outra ordem, a quinta que tinham. Isso está um pouco tão relacionado com o marianismo que se vive, o sentido mariano que o povo alentejano vive. Sim, o mariano, especificamente aqui, está na base da estrutura religiosa desta região. Podemos ver que todos os santuários, ou todos não, mas uma boa parte dos santuários importantes aqui da região são dedicados a Nossa Senhora. Temos Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Luz, que aliás é no dia dela que é o feriado municipal de Castelo de Vide, Nossa Senhora da Estrela de Marvão, Nossa Senhora da Penha de Porto Alegre. Complementarmente, pois há uma grande devoção à humanidade de Cristo, com santuários muito ligados à paixão de Cristo e a imagens dolorosas de Cristo. A religiosidade popular aqui está muito implantada? Muito. E Castelo de Vide é um dos melhores exemplos. Basta visitar... Com procissões, com devoções específicas? Basta visitar Castelo de Vide na altura da Semana Santa. Deve ser uma das terras com celebrações da Semana Santa mais importantes. Mas, além disso, há lendas ainda muito vivas, rituais muito vivos. Mas é uma religiosidade muito curiosa. É uma religiosidade que, sendo intensa, não é uma religiosidade beata, passa a expressão. Uhum. Às vezes até não se entra no domínio do fanatismo? Não, às vezes até chega a ser anticlerical. Eu penso que isso deriva do facto de aqui haver uma mistura de heranças cristãs e judaicas. E hoje em dia sabe-se por estudos que os judeus, numa determinada altura, os cristãos novos, auxiliaram também na devoção a Nossa Senhora, porque a ligavam à vertente feminina da divindade que eles identificavam com o Espírito Santo
e numa determinada altura com Nossa Senhora. Este templo está integrado numa fundação, suponho, Nossa Senhora da Esperança. Logo no início há um painel de azulejos que relata um pouco da vida dos franciscanos. Especificamente uma devoção local, embora o convento não fosse dos capuchos, que tinha uma ligação maior não a São Francisco, mas a Santo António, mas os dois painéis que estão na entrada relatam 2 passos dos milagres de Santo António. Embora estejam num estado um bocadinho precário, mas um deles representa o milagre da mula, que é o milagre da Eucaristia, em que Santo António convence um herege a converter-se, fazendo uma mula rejeitar a comida porque nela estava o corpo de Cristo, e noutro, o milagre da ressurreição do condenado. Do condenado não. Uma pessoa que tinha sido assassinada. O pai de Santo António era acusado como assassino, e Santo António, que segundo se diz, estava a pregar em Pádua, de repente surge em Lisboa e faz com que o morto ressuscite e indique o verdadeiro criminoso para salvar o pai da forca. Voltando novamente a este templo, é um exemplo feliz de recuperação do património religioso do Alto Alentejo? Sem dúvida. É óbvio que hoje em dia seria sempre impossível devolver ao culto todas as igrejas e capelas que existem na região e pelo nosso país todo. Um uso excelente para uma igreja já desafeta do culto é exatamente este: pô-la a servir como auditório cultural, porque afinal há vários caminhos para chegar a Deus e a cultura também é um deles. Muito obrigado, investigador Rui Ventura, pelo seu contributo neste programa. O programa Eclésia continua com Dom Manuel Clemente e o Segundo Concílio do Vaticano. Ao longo da história foram muitos os evangelizadores que desenvolveram este projeto com ardor, o mesmo que se procura para os dias de hoje. E por isso temos estado a apresentar nesta rubrica com Dom Manuel Clemente, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar mais connosco. E para vermos que aquilo que se procura hoje foram passos de muitos no passado. Exatamente. Porque é sempre, e agora no sentido mais positivo, que possa ter a mesma coisa. Isto é, o que acontece em Jesus Cristo, a certa altura, passa para a vida de uma pessoa. Essa é a marca da sua ressurreição, portanto, da sua presença e da sua comunicação atual, e a vida da pessoa transforma-se nesse ardor e acaba por ser um sinal de Jesus Cristo e a continuação do Evangelho do mundo. E é isso a evangelização. E todos estes programas que temos feito, a propósito, vão neste sentido, porque é fundamental. O pior que nos podia acontecer era ouvirmos falar em nova evangelização e estarmos à espera, enfim, de uma nova parafernália de meios e de técnicas. Isso tem o seu lugar, com certeza, enquanto meio de comunicação, como nós dizemos, não é? As circunstâncias dos tempos atuais. Mas o fundamental é o ardor, aquilo que se transmite, não é? Porque senão não passa. Não passa para nós, como é que vai passar para os outros, não é? E daí tínhamos seguido já vários exemplos de tempos distintos realizando a mesma coisa, a mesma verdade da vida de Jesus Cristo comunicada ao mundo, que é isso a evangelização. E hoje vamos a um exemplo português, embora grande parte da sua vida passada em Espanha, mas um exemplo português. E tínhamos que falar dele necessariamente de São João de Deus, não é? De São João de Deus. Quando eu digo este nome, imediatamente os nossos telespectadores o representam mentalmente, um português que se distinguiu pela caridade, que em Granada fundou um hospital, naquele sentido genérico que a palavra tinha na altura, para atender todo o tipo de necessidades, que a sua história começou aqui, mas sabemos muito pouco da sua infância, portanto, nascido em Montemoro Novo, chamando-se João Cidade, que ainda muito novinho é levado para a Espanha e lá fica nas terras do Marquês de Oropesa, tem também um serviço militar a certa altura, depois volta a Portugal, depois em Portugal vai com outros portugueses para Ceuta, mas esses portugueses eram nobres, mas eram pobres, e ele ainda teve que trabalhar nas obras do lado nas muralhas de Ceuta para alimentar o fidalgo e as famílias. Depois, a certa altura, volta para a Europa, fica em Gibraltar, começa a vender livros, a dedicar-se
à compra e venda de livros, portanto, a livreiro, até que a certa altura passa para Granada, e em Granada vai acontecer o que nós vamos ouvir. Vamos ouvir, aliás, uma linguagem muito curiosa, uma linguagem do século XVIII, de um código do autor da altura, e que nos dá aí, em alguns trechos, o essencial, digamos, de uma conversão fortíssima, com marcas exteriores também muito fortes, como vamos ver, mas muito verdadeira, como depois resultou. Vamos lá então tentar traduzir aqui a partir da linguagem. Do século XVIII. Neste dia do santo mártir Sebastião, em que pregava o padre mestre João de Ávila, discorrendo sobre as setas que ao santo tiraram a vida, se passou João de Deus aos excessos de louco, causando-lhe tão grande dor os seus pecados, que, não lhe cabendo a dor no peito, lhe saía pelos olhos, pela boca, pelas ações e pelas ruas, pedindo a Deus misericórdia, lançando-se por terra e confessando publicamente as suas culpas. Pelo gosto particular que João sentia na sua alma, julgava seria ouvida a sua oração. E querendo levantar-se, lhe pareceu que a Virgem Mãe de Deus e São João Evangelista, que estavam aos lados da imagem do Senhor, baixavam do altar e lhe punham uma coroa de espinhos na cabeça. Assim, como desapareceu a visão, se levantou e no mesmo caminho que fazia para se recolher, achou declarada a visão que tinha experimentado por ver na rua de Lucena, em Granada, em uma porta um escrito que dizia: "Esta casa se aluga para os pobres", vindo logo ao pensamento de João alugá-la para nela os recolher e curar aos desamparados que pela rua encontrasse, e entendendo que esta era a coroa que se lhe havia posto e o caminho que havia de seguir para acertar em agradar a Deus, não reparou na sua impossibilidade, nem considerou, nos poucos meios que podia ter, para pagar casas, fazer camas para enfermarias e hospital, sustentar pobres e aplicar medicinas. Ora bem, é um trecho extremamente interessante, numa linguagem muito própria dessa altura, mas também muito sugestiva. E então o que é que nos diz basicamente, de uma vida muito cheia de peripécias, e boas peripécias neste caso, de evangelização, fruto de uma grande conversão. Portanto, João estava lá em Granada, nessa profissão de livreiro, e um dia de São Sebastião, entrou numa igreja onde estava a pregar uma grande figura da altura. São João de Ávila, que aliás foi recentemente declarado doutor da igreja. Era um grande incentivador de conversão e de reforma de vida entre o clero e entre os cristãos em geral, e ali estava. E essa pregação de São João de Ávila comoveu tão fortemente o bom do João de Deus, que ele irrompeu no enorme pranto e saiu da igreja porque não conseguia, manter em si esta vontade que Deus lhe perdoasse, este apelo à misericórdia de Deus, sentia-se muito carente dessa mesma misericórdia, e de tal maneira e com tal exuberância que o julgaram louco. E o que é certo é que, por essas e por outras, João acaba de ir parar ao manicômio, não é? E nessa altura o tratamento desse tipo de doença não era nada brando, era muito violento, porque achavam que assim, de alguma maneira, acalmavam o excesso de loucura. Bem, esta experiência, que para outros podia ser fatal, não é? Acaba por estar na base de uma outra atenção de João àqueles que sofriam da doença mental e de outra doença que fosse, não é? E vai ser muito acompanhado por São João de Ávila, que percebe que ali, no meio de tanta exuberância e tanta manifestação, havia algo de muito forte, de muito autêntico em termos evangélicos. E, resumindo as coisas, como aí está nesse relato, ele acaba por regressar a Granada nesta disposição de fazer alguma coisa por esses mesmos pobres, pelos doentes, todas as doenças, e passar a ser ele também um sinal da misericórdia de Deus, dessa misericórdia que para ele tinha sido um deslumbramento, que tinha levado a uma conversão tão forte, agora ser ele próprio um sinal dessa mesma misericórdia. E então o caso é como aí se diz, entra em Granada, mas ele não tinha mais do que essa disposição. Enfim, tinha tido uma visão, Nossa Senhora, São João Evangelista e tudo mais, uma coroa de espinhos, ainda não sabia quais seriam esses espinhos, essas dificuldades que tinha que atravessar. Entra em Granada e encontra uma casa com um letreiro a dizer: esta casa aluga-se para pobres.
E sem ter mais nada, se nessa disposição, ele acaba por começar aquilo que será o seu hospital, em que ele, enfim, trabalhava de dia e de noite, nessa dedicação a todas as pobrezas que ali albergava, com uma atenção particular a esses doentes de loucura, porque ele também tinha passado, ou supostamente passado, por algo semelhante, e até com algumas inovações, já no sentido de distinguir os tipos de doenças para o tratamento e até para a disposição no seu hospital, e ainda por cima, no tempo livre, a pedir por Granada para sustentar aqueles que tinha albergado, porque enfim, não havia propriamente um sistema público de assistência. E daí que ele soltasse aquela expressão quando pedia, não é? Fazei bem a vós mesmos, irmãos, fazei bem a vós mesmos. Quer dizer, que fazendo bem aos outros, estás a fazer bem a vós mesmos. Quando pedia esmolas, ofertas para o hospital. De tal maneira que eles são conhecidos em Itália pelos irmãos fate bene, fazei bem, né? Fazei bem a vós mesmos. Fate bene fratelli. E aqui está, mais um sinal de como uma conversão autêntica redunda em evangelização certa e certeira para as necessidades de cada época. No caso também de um exercício de caridade numa situação de fronteira. Mas a marca da conversão cristã. De uma maneira ou de outra, é sempre o bem dos outros que está em causa, porque esse é que é o agrado de Deus. E veremos 2 ou 8 dias ainda uma outra história. Onde esse bem dos outros também... Em que o novo orador cria uma nova evangelização. Será para o encontro de 2 ou 8 dias, quando voltamos a esta rubrica O Passado do Presente, aqui no programa Eclésia. Já amanhã, a nossa atenção centra-se na Bíblia, nos textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.